Sejam muito bem-vindos novamente ao podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e hoje estamos contando aqui com a presença da doutora Clésia Viana. Doutora Clésia que veio aqui esclarecer alguns pontos sobre o direito do consumidor. Oi, doutora. Seja Olá, muito doutora. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui. Então, doutora, a gente tem essa problemática hoje das nossas companhias aéreas, né? Voos que atrasam, bagagens que extraviam, é um caos. E aí, o que o consumidor, tão fragilizado nesse ponto, pode fazer? Então, o consumidor, o passageiro aéreo, ele é protegido pela ENAC e pelo Código de Defesa do Consumidor. Ótimo. E o que a gente pode esperar aí dessa proteção? Os voos em atraso, por exemplo, a partir de 1 hora de atraso, a companhia aérea ela já deve disponibilizar para os passageiros uma comunicação, acesso à internet, telefone. A partir de 4 horas de atraso, o passageiro ele vai ter direito a reembolso da sua passagem, hospedagem, transporte, alimentação. E ele tem que estar sendo informado a cada 30 minutos naquele painel eletrônico sobre a posição desse voo. Doutora, a senhora falou, né, para a gente de uma forma geral aí quais são as opções na parte de atraso, né? E se caso isso não aconteça, digamos que isso não seja cumprido, o que o passageiro deve fazer? Qual o procedimento que ele deve tomar? Então, no caso de atraso, se ele não tiver nenhuma assistência da companhia aérea, ele tem que guardar todos os documentos, né? E-mails, prints, né, de mensagens que ele venha receber, cartões de embarque, fotografa, né, o painel do aeroporto. Quem tem print tem tudo. Exatamente. Se teve gastos com táxi, com transporte, alimentação, todos esses comprovantes, você tem que estar guardando. E, principalmente, houve um atraso superior a 4 horas, se dirija, né, ao balcão da companhia aérea e solicite a declaração de contingência. Muita gente não sabe desse documento e as companhias aéreas elas não lhe oferecem. O que seria esse? É uma declaração onde ali está dizendo o motivo oficial do atraso do voo. Olha que interessante. Interessante mesmo. A gente tem essa problemática com os voos. Muitas pessoas perdem conexão, perdem compromissos, né? Tudo por conta dessas questões das companhias aéreas, né? Dos atrasos. E naquelas situações específicas, né, aonde umas companhias aéreas, não vou falar o nome aqui, mas algumas mais do que as outras, inclusive, elas vendem mais passagens do que tem de assento ali no avião, né? Sim, típico. O famoso overbook, né? Famoso. E ultimamente tem acontecido bastante, né? Então, nesses casos em que o passageiro ele é impedido de viajar porque foi vendido mais passagens do que assentos, né, no avião, ele pode solicitar a declaração de preterição de embarque. O que seria essa declaração, doutora? Essa declaração vai dizer qual foi o real motivo do passageiro não ter embarcado. Sim, porque e isso sim ele vai poder usar, né, para poder estar ali sendo ressarcido do seu prejuízo. Sim, claro. Porque algumas vezes, quando a pessoa compra a passagem, aí já vira ali quase que uma corrida, né? Tipo, quem faz o check-in primeiro, né? Então, exatamente. Ou seja, você começa a fazer check-in 24 horas antes, porque chegar, né? Não está guardado o seu lugar, não é mais. E é justamente isso. A mesma coisa, guardar todos os documentos, print de tudo, foto. Hoje em dia todo mundo anda com celular. Filme a fila, filme o balcão, tá entendendo? Todos os transtornos. Todos os transtornos que você passou. E esses tudo documentos... isso pode ser usado para você ser ressarcido. Esses documentos pego ali mesmo no balcão? No balcão da companhia aérea. Naquele momento, é importante? Naquele momento, é importante que seja naquele momento. Tá? Doutora, voltando só um pouquinho ali naquelas questões de... Vamos só reprisar aqui para os ouvintes, né? A cada 30 minutos, até 1 hora, eu tenho direito ao quê? A comunicação. A comunicação. Então, seria o quê? Telefone, internet? Telefone, eles tem que disponibilizar o acesso à internet, né? Você vai comunicar para alguém, para um familiar seu, alguém que está lhe aguardando, né? E aí, depois disso,
tipo, depois de 4 horas, você já vai ter direito a um voucher de alimentação, né? Já pode ter direito à hospedagem, ao transporte para você chegar até essa hospedagem. E é muito importante que saiba o seguinte, que esses atrasos de até 4 horas, pela lei, pela ANAC, ele tem que ser comunicado com 72 horas de antecedência. Tipo, hoje em dia as companhias aéreas, elas você descobre no aeroporto. Modificam o horário do seu voo, né? Acontece muito isso. Você chega e é só para, sei lá, X horas depois. Sim. Mas, de acordo com a lei, atrasos superiores a 4 horas tem que ser comunicado com 72 horas de antecedência. Para que a pessoa consiga pessoa consiga se programar, né? Não chegar tão cedo no aeroporto. Tem toda uma programação para você ver as suas conexões, se você não vai perder suas conexões. Tá. E aí a gente perdeu o voo, né? Aí tem os famosos vouchers lá. O fato do consumidor ele aceitar esse voucher, né? Isso impede que ele busque a reparação pelos seus danos sofridos? Não, não impede, porque aquilo ali não é um favor que a companhia aérea está fazendo, é um dever, né? Mas se você teve danos, mesmo você tendo tido toda essa assistência, né, da companhia aérea, se você conseguir comprovar que devido àquele atraso, você perdeu uma reunião de trabalho importante, você perdeu uma prova de um concurso, né? Ou uma reunião de família, algo importante. Se você conseguir comprovar isso, você tem direito, sim, você pode buscar uma indenização, tá? Então, guarde os e-mails, né, do cancelamento da reunião. Procure um advogado. Procure um advogado de sua confiança. Sim, com certeza. Porque você comprovando isso, né, a jurisprudência aqui no Brasil, ela já é muito clara a respeito disso. Porque aqui a gente já está falando de justiça, né? Isso é algo que tem que ficar muito claro. A doutora está expondo aqui os direitos que você tem que ter consciência dos direitos que você tem para poder exercê-los no âmbito lá do aeroporto, naquele momento, mas quando a gente está fazendo para a parte de danos, dano material, o prejuízo que você teve, essas despesas todas que você está guardando aí de comprovante, isso não vai ter um ressarcimento automático por parte da empresa. Tem que ser ajuizado uma ação, né, doutora? Tem que ser ajuizado. Você comprovando ali, porque o atraso por si só, os tribunais em si, eles não estão acolhendo essas ações. Mas quando você consegue comprovar que esse atraso, né, lhe causou um outro dano maior, aí sim você consegue ser ressarcido. O simples atraso não geraria um dano... O simples atraso em si, não. Um dano moral ali, não. É algo previsto, vamos dizer. Exatamente. A menos que você comprove que você teve um prejuízo em decorrência daquilo. Exatamente. Tá. Esse é o ponto. Mas a gente tem o dano presumido na questão do overbook. Do overbook, sim. Os tribunais, eles já reconheceram, a jurisprudência hoje em dia, ela já reconhece que esse abalo, né, que o passageiro sofre ao ser impedido de viajar, ele cabe o dano moral, cabe a indenização. Aí basta provar o motivo do não embarque. Aí você justamente vai pegar a declaração de preterição de embarque. Olha aí, interessante. E junta também com todos os documentos, comprovantes em si. E é claro que os transtornos com uma viagem não param por aí. Exatamente. Porque mesmo em casos, e em casos também que você, além de ter passado por tudo isso, você ainda chega no final e recebe a sua bagagem toda danificada. Quando recebe a sua bagagem? Geralmente ela vem danificada. Um arranhãozinho, mas vem, né? De praxe, né? Você não viajou se a sua mala chegou intacta, né? Exatamente. Mas às vezes a mala sequer foi para o mesmo lugar que você. Todo um transtorno muito maior, né? Na verdade, a gente brinca depois, mas isso é um verdadeiro pesadelo. Sim. Nesses casos, doutora, o que o consumidor deve fazer? No caso de extravio de bagagem, vai diretamente para o balcão da companhia aérea e solicita o preenchimento de um relatório de irregularidade de bagagem. Ali você vai relatar e você vai ficar com um comprovante. Uhum. E a companhia aérea, ela tem até 7 dias para lhe dar um retorno. Sim. Certo? Não saia do aeroporto sem preencher esse relatório. Você também tem 7 dias, né, para fazer essa reclamação. Mas o ideal é que seja de imediato, tá?
E se você teve gastos com produtos essenciais, com coisas essenciais, né, por conta do extravio da sua bagagem, guarde esses comprovantes, porque tudo isso pode ser usado como prova. Claro, provas na justiça, né, doutora? Provas na justiça, essa parte exatamente. é muito importante, porque naquele momento, onde o consumidor tá ali passando por tudo aquilo é tudo muito real. E a companhia faz parecer que é tudo muito simples para você provar. É como se bastasse você falar, você voltar e dizer, olha o que você fez comigo. Né? Aqueles atendimentos dos balcões. Sim, eles extremamente frios, né? Ah, o que é isso? O que é uma bagagem? Ah, poxa, nossa vida tá ali, né? Exatamente. Tudo nosso tá ali. Você já começa a estragar a sua viagem ali naquele toda ponto, a expectativa, né? Que você depositou. É muito complicado. E aí também, doutora, no caso das bagagens, quando elas chegam danificadas, é outro problema, né? Sim. Então você recebe uma bagagem, entrega uma mala bonitinha, e às vezes chega, tá até aberta, que isso acontece muito, né? Então, os passageiros, eles também têm direitos garantidos. A ANAC, o Código de Defesa do Consumidor, ele também protege o passageiro com relação a isso. Esse ponto que a doutora colocou, às vezes está até mexido. E isso é importante a gente frisar aqui também, a questão das bagagens de mão. Né? Geralmente, quando você pega uma bagagem de mão, você está colocando ali coisas um pouco mais delicadas, coisas mais importantes para você, coisas de mais valor, muitas vezes, né? Coisas que você quer ter perto, né? Que você já não quer nem submeter aquela bagagem àquele risco. Exatamente. Mas nós também temos essa questão das empresas superlotar os voos e muitas vezes nem conseguir acomodar a bagagem de mão de todos os passageiros, né? E a gente é sempre muito compelido ali, quase que intimidado, vamos dizer assim, né? A despachar nossas bagagens. Exatamente, porque às vezes quando já está entrando na aeronave, eles estão ali na porta, exatamente, né, pedindo. Então, nesse caso, é legal você solicitar a declaração de especial valor, para você preencher. Ali você vai colocar, relatar quais são os seus bens que estão dentro daquela mala, né? Uhum. Para que você tenha mais garantias, mais segurança. Aí você está relatando para a companhia, para ela saber o que tem, de antemão ficar registrado, porque se alguma coisa acontecer, aquilo ali vai ser base para uma indenização, para um ressarcimento? Pode ser, sim. Interessante. Tá? Uhum. Então, é a declaração de especial valor. Ah, vamos colocar, a gente despacha a sua mala? Tá, me dê a declaração de especial valor para me preencher? Vão desistir. Você vai ter mais segurança. Sim, com certeza mais segurança. Os abalos são muitos, né, doutora? Os danos. Quando a gente vai para a justiça nesses casos, são consideradas ações geralmente de menor potencial, né? Assim, são ações muitas mais simples, juizado, né? Muitas pessoas deixam para lá por conta disso, né? Uhum. Ah, é uma coisa tão simples, é tão pequena, mas é seu direito. E se as pessoas começarem a correr atrás desse direito, as companhias aéreas elas vão começar a melhorar o serviço e vai ser bom para todo mundo. Sim, verdade. Né? Milhares de pessoas vão ser beneficiadas. Verdade. Como é que tramita esse rito, vamos dizer assim? Como é que é esse processo? Que é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Até os advogados, vamos dizer assim, de início de carreira, os colegas aí que estão começando, eles também acabam tendo essa curiosidade. Né? Como é que tramita esses processos ali no juizado, né? Tem o quê? Qual é o rito dele? Então, essa ação ela é feita através do juizado civil especial, né? No momento em que é proposta a ação, é onde o passageiro vai apresentar todas as provas, né? Todos os documentos que ele conseguiu juntar. Uhum. E é feita uma audiência de conciliação, onde pode existir ou não, né, um acordo entre as partes. Sim. E após isso, né, não ocorrendo, né, esse acordo, o juiz analisa todas essas provas e é proferida uma sentença. Sim, porque uma dúvida muito grande nas pessoas, né, eu digo assim, nas que chegam nos escritórios, doutora, afinal de contas, quanto que vai sair com essa ação? É um pouco subjetivo, né? É totalmente subjetivo. Isso varia de caso a caso? Varia muito. Então, a gente pode dizer, o dano material é o prejuízo que você teve e conseguiu comprovar. Exatamente. Daí a importância das provas. Mas já o dano moral, você tem que ver a extensão desse dano, né? Então, tudo isso é analisado caso a caso. Não tem como o juiz saber, levaria? porque o juiz vai levar em conta ali... Ele leva em consideração.
que a lei diz que o juiz, o que eu tenho que levar para esse processo, o que as pessoas têm que levar para esse processo para provar o dano moral. Então, o dano moral é aquilo que eu falei, de você juntar aquelas provas, né? Ou da reunião que você perdeu, ou da prova do concurso que você deixou de fazer. Então, é baseado nisso que o juiz, nesse transtorno, na extensão desse transtorno que você passou, que o juiz vai determinar um valor para esse dano moral. Por exemplo, estou inscrito num concurso, preciso colocar lá que eu estava inscrito, a data do concurso e provar ali que eu perdi. Exatamente. Coloca ali o seu cartãozinho, né? Tô indo para um casamento, convite do casamento. Mesma coisa, o convite do casamento. Teve uma reunião, geralmente tem uma troca de e-mails ou de mensagens, Sim. né? Então, ali você consegue provar. Então, não tem como você dizer, o valor é X, porque cada caso é um caso e o abalo, né, em cada passageiro é diferente. Entendo. Então, ele analisa isso. Doutora, muito obrigada pelas considerações, viu? De muita valia para todo mundo. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. E fica convidada para trazer novos temas, trazer novas explicações aqui para o nosso público. Com certeza. Nos encontramos em breve. E ficamos por aqui com mais um episódio. Nesse episódio tratamos sobre direito do consumidor e a problemática aí que as companhias aéreas nos trazem. Não se esqueçam, curtam nossas publicações, sigam o nosso canal e compartilhem. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.